A situação do governo não tá nada fácil e vai piorar mais ainda, porque eles caíram numa armadilha feita pela oposição barra pelo Nicolas. Porque simplesmente, qual que foi a estratégia inicial do governo no caso do INSS? Ah, vamos barrar, a gente é brabo, a gente é forte. Se eles tivessem feito uma autocrítica, olhado a base deles, olhado o apoio que eles tinham, eles teriam percebido claramente que era praticamente impossível. E eu avisei isso para vocês. O governo não vai conseguir parar a fraude no INSS, ou seja, a CPMI barra CPI da fraude. E foi dito e feito. Passou a CPI. E agora eles estão tentando influenciar o time, ou seja, quem é que vai participar. E aí que entra o golpe de mestre, que eu vou mostrar para vocês a matéria na íntegra. Qual que é a estratégia do Nicolas e barra da oposição para transformar essa CPMI exatamente no caixão, na sepultura desse governo? E obviamente que eles não estão focando apenas e somente no governo Lula. Vai obviamente enfraquecer, não sei se cai, mas acho que enfraquece bastante. O cair realmente vai ser depois de 26, quando eles perderem a presidência, mas vai enfraquecer muito o STF e o Moraes. E o STF começa a mostrar e aparecer as rachaduras da instituição. Na votação pela censura, tivemos alguns personagens dissonantes, ou seja, que não estavam concordando com a maioria, o que deveria ser mais comum em uma democracia, mas que fazia tempo que a gente não via ocorrer no STF. Ou seja, o STF está enfraquecendo internamente, está sendo atacado externamente. Eu mostrei para vocês a audiência do Paulo Figueiredo que ele fez lá nos Estados Unidos. Ou seja, um dos aliados do Lula, o grande protetor, o Deus do Olimpo, está ficando mais fraco. O Lula em si cada vez fica mais fraco também. E eu vou te mostrar o vídeo aqui que fica basicamente irrefutável. Você vai olhar e falar, realmente o governo lá não está nos seus melhores momentos e o Lula admite isso ao vivo. Ou seja, em 26 a gente tem muita esperança positiva. Em paralelo a isso, até coisas que não são diretamente relacionadas à política, a incompetência do Lula, que ele colocou tantas pessoas incompetentes com o objetivo de tentar negociar votos, negociar apoio e também colocar aqueles cabides de emprego, sabe? Que na época da eleição é bem útil para ele. Isso tudo está gerando um grande custo para ele, nem é custo financeiro, é custo reputacional. Se a gente olhar o caso da Juliana na Indonésia, o descaso que aconteceu, o governo não se posicionou bem, o Itamaraty também foi péssimo e agora ele está sendo espancado na internet porque nem trazer o corpo dela eles vão bancar. Mas, se ela fosse uma corrupta, se ela fosse o Maduro, ela teria um crédito de 10 bilhões, se ela fosse uma corrupta do Peru, ela teria vindo de avião da FAB, se ela fosse uma ministra do STF e quisesse ver um jogo do Corinthians e São Paulo, teria avião da FAB. Mas como ela é apenas uma brasileira, ela morreu sozinha, sem nenhum tipo de apoio, e o governo não vai nem financiar a recuperação digna do corpo dela. Mas parece que teve um personagem aí que se manifestou que vai financiar, tá? Ou seja, ela vai chegar sã e salva, mas a família participou de uma entrevista falando que vai buscar justiça. Aí eu não entendi se eles vão buscar justiça no Brasil ou lá na Indonésia. Se for na Indonésia, é jogo perdido. No Brasil, também não acho que vai ter grande sucesso. Só se for depois de 26. Esse ano, esquece. O STF já tem um lado e um lado muito claro. E os boatos que estão rolando que a Juliana fez o L, ou seja, é mais complexo ainda. Dito isso, temos muitas informações relevantes no editorial de hoje. Lembrando que todo dia 9 da manhã e 18 horas, esse editorial está sendo atrasado, mas normalmente eu posto 18 horas todo dia. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e curte o vídeo para você ficar sempre informado e ajudar a população brasileira a se informar mais ainda, e aí a gente vence em 2026. Mas vamos começar aqui, lá que vai ser pouquinha notícia sobre isso agora, porque está finalizando a questão do Irã e também as questões internacionais que são muito relevantes. Vou mostrar esse vídeo aqui para você ter noção o tamanho do impacto do feito do Trump em relação ao Irã. Presta atenção. Trabalhamos para combater os esforços do Irã de desenvolver
desenvolver armas nucleares e tecnologia de mísseis. O Irã não Isso aqui foi em 2000, aquela primeira fala foi em 2000, tá bom? deve ter uma arma nuclear. Ponto final. Eu já afirmei que o Irã nunca será autorizado a obter uma arma nuclear. Não permitiremos que o Irã adquira uma arma nuclear. As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completamente e totalmente destruídas. Trabalhamos Ou para seja, combater todos os presidentes falaram, mas o único que realmente fez e consertou o caminho errado que o Irã estava indo para conquistar a sua bomba foi o Trump. Obviamente que a gente não tem certeza literal que foi feito, eu vou mostrar alguns pontos dissonantes, mas o ataque teve pelo menos uma boa intenção e uma boa estratégia e uma alta probabilidade de ter alcançado o objetivo final. E também tivemos uma reunião da OTAN sobre basicamente como que o mundo, tá, vai se posicionar em relação às guerras, armamento e tudo mais. E tivemos essa parte aqui, que é uma fala até um pouco engraçada, mas a essência dela é essencial para você entender para onde o mundo está indo. E já vou te dar um spoiler, o mundo todo está se armando. E obviamente que o Brasil está ficando para trás. Presta atenção. Mark Rutte, o chefe da OTAN, que é seu amigo, te chamou de papai mais cedo. Você considera seus aliados da OTAN meio que como filhos? Não, ele gosta de mim. Acho que ele gosta de mim. Se ele não fizer isso, eu te aviso. Eu volto aqui e dou uma dura nele, ok? Ele fez isso. Ele fez isso de forma muito carinhosa. Papai, você é meu papai. Mas você considera seus aliados da OTAN Ficou estranha, essa dublagem não ficou boa não, né? como se fossem crianças? E eles, obviamente, estão te ouvindo e estão Ó, essa gastando parte. mais. E você claramente está agradecido por isso. Mas você espera que, na verdade, eles consigam se defender a Europa sozinhos? Acho que eles... Qual que foi a conclusão dessa reunião da OTAN, tá? E o ponto principal. Basicamente, o Trump conseguiu convencer, basicamente, toda a Europa a investir em armamento. O Reino Unido já se posicionou muito forte, está investindo bastante. A Alemanha está se preparando, ou seja, está começando a se armar também. Ou seja, os países mais ricos da Europa estão se armando até os dentes. E é basicamente uma preparação ou uma estratégia de dissuasão da Rússia. Ou seja, eles vão estar muito armados e a Rússia não vai ter coragem de entrar no páreo, ou seja, de começar uma guerra. E também temos agora, em paralelo, a Rússia falando de crise econômica. Pela primeira vez, autoridades russas emitiram preocupações sobre a economia. Exatamente. Por que que eles estão emitindo preocupações só agora? Porque, basicamente, eles estavam muito, mas muito otimistas com a guerra lá do Irã, porque estava fazendo o petróleo aumentar, o que folgaria bastante a economia deles. Mas agora que a guerra está pacificada, o petróleo saiu de 77, 76 dólares para 67 dólares. Eles vendem os petróleo deles com um deságio de 25% por causa das sanções. Ou seja, eles estão vendendo o petróleo deles aqui na casa dos 60 dólares, se não for mais abaixo, tá? Se não for 58 dólares, 57 dólares. E, obviamente, que a economia não está suportando, e se acontecer uma desaceleração global da economia, vai se consumir menos petróleo ainda, e o petróleo deve cair ainda mais de preço, e aí vai prejudicar ainda mais a economia russa, que está voltada basicamente 100% para a guerra. Agora, vamos entender o que aconteceu e qual que é a expectativa e perspectiva que a gente tem que ter em relação ao ataque que os Estados Unidos fizeram às bases do Irã, se eles conseguiram ou não o objetivo deles. Presta atenção nessa matéria aqui, que eu achei extremamente relevante. Presta atenção. Deixa eu soltar. Uma avaliação preliminar da inteligência americana, que foi obtida pela CNN, sugere que os planos do Irã apenas foram atrasados em alguns meses, questionando, então, essa destruição que tanto o presidente do... Eu falei pra você que a galera mais próxima do Trump, os assessores, devem estar todo mundo aplaudindo, destruindo, acabou com tudo e tudo mais, mas a parte técnica, os relatórios não estavam seguindo a mesma narrativa do Trump. Eles falaram, a gente não tem como ter certeza, a gente vai ter que avaliar por algumas semanas, e agora sai aí um relatório citando que o dano não foi completo. Donald Trump quanto Benjamin Netanyahu estão dizendo o que aconteceu. A gente vai a Washington agora com a nossa correspondente Mariana Janjaco. Mariana, boa noite para você. Eu sei que está de noite aí, mas ainda com o sol a pino e deve estar um calor danado na capital americana, mas eu quero que você conte para a gente essa análise interna
que a CNN teve acesso da inteligência americana, que está desmentindo Netanyahu e Donald Trump. Exatamente, Thaís, contradiz, né, o que disseram Netanyahu e Trump, porque afirma que os principais componentes das instalações nucleares do Irã não foram destruídos por esses ataques, que os ataques dos Estados Unidos contra essas instalações apenas atrasaram o programa nuclear do Irã em questão de meses, mas não acabaram com o programa completamente. Ou seja, o Irã ainda tem chances de retomar esse programa com um atraso de apenas meses. A Casa Branca já reagiu sobre isso, como eu disse, Donald Trump não está aqui hoje, ele está na Holanda para participar da cúpula da OTAN, mas a porta-voz da Casa Branca, a Caroline Leavitt, desmentiu esse relatório, disse que o relatório está errado e, ao mesmo tempo que ela diz que é uma avaliação errada, ela diz que esse documento era classificado como top secret, ou seja, um documento secreto e que foi vazado para a imprensa por alguém, por um funcionário de uma autoridade de baixa patente, alguém que queria descredibilizar os esforços de Donald Trump, foi o que disse Caroline Leavitt. É muito estranho, tá? Um relatório secreto. Também veio um general anteriormente falando a mesma coisa, e isso é muito perigoso. Se por acaso o Trump está mentindo e fez Israel parar o ataque e voltar com uma bomba nuclear em alguns meses, aí vai ser a maior derrota da história dos Estados Unidos e o maior erro da história americana feita por um presidente também. Mas veio agora também relatos de Israel, agentes secretos de Israel foram enviados para as instalações nucleares do Irã e avaliaram cenário de obliteração total. Obviamente que eles podem ter soltado isso para ajudar a narrativa do Trump, é muito difícil saber, não estou falando que sim ou não, eu estou dizendo que após as falas do Trump vieram a parte técnica e falaram que não teriam como saber. Agora saiu um relatório, vazou um relatório técnico dizendo que não foi totalmente dizimado. É muito difícil saber. E temos que lembrar que após o ataque feito pelos Estados Unidos, Israel refez ataques nas entradas e saídas do Fordow lá, que era a usina a instalação nuclear mais enterrada, mais profunda, que tinha maior defesa. Ou seja, é muito difícil saber, e é complexo, tá? A gente tem que continuar acompanhando, mas vai ser um erro colossal se os Estados Unidos sabem que não acabou e simplesmente deixou Israel parar de atacar, que atrasaria mais, ou seja, é lamentável. Mas temos que lembrar também que Israel liquidou a maior parte dos cientistas. Mesmo que eles queiram continuar e tenham algum tipo de estrutura ainda, sem os cientistas fica muito, mas muito difícil. Temos que acompanhar e espero que eles tomem sempre as decisões mais coerentes e não pensando 100% na narrativa, sempre. Dito isso, o Brasil passa uma vergonha, ó. China diz a Brasil que Xi Jinping não participará da cúpula do BRICS no Rio de Janeiro. Obviamente que o BRICS, depois que o Trump se elegeu, é uma grande palhaçada, tá? É uma grande palhaçada, porque é basicamente um grupo de ditadores que não tem a mínima influência no mundo. Quem tem mais influência é a China, que acabou de meter o pé, como vocês podem perceber. Ou seja, a situação do Lula está cada vez pior, ele se isolou completamente e agora só sabe lamentar e ofender os próprios ministros. Preste atenção nessas falas dele aqui agora. As pessoas pensam com o fígado, pensam com o intestino, não pensam com a cabeça e faz prevalecer a ideia de uma pessoa. Aí eu sou ministro, tal, eu não quero que faça e não faz. No meu governo. Ou seja, ele está colocando alguém incompetente que não consegue pensar com a cabeça. Os ministros dele, ele está falando dos ministros dele. Ou seja, ele está falando, eu fui incompetente, eu escolhi antes para serem meus ministros e agora eu tenho que decidir tudo. Ministro não decide o que faz. Ministro decide o que vai apresentar para mim. E quem decide se vai fazer ou não sou eu, ouvindo muitas outras pessoas. Porque esse país tem que dar um salto de qualidade. Trocando o presidente, acho que esse é o maior salto de qualidade que o Brasil precisa ter, é trocar o presidente. É uma vergonha. E aí, continua o Muro das Lamentações do Lula, olha só. Lula reclama de falta de povo e desiste de fazer evento da favela do Moinho no MST. Ou seja, a favela do Moinho é aquela favela que o Tarcísio está desapropriando, que foi uma das justificativas da Cracolândia ter acabado em São Paulo, porque ali era onde eles monetizavam as drogas. Logo, o que a gente pode perceber? Uma vitória do Tarcísio sobre o Lula. E outro ponto muito relevante, o Lula não tem apoio nenhum. Pois é, isso aqui foi a Marina Helena comentou. Pois é, Lula, tá difícil encontrar povo que te apoie. Sua melhor chance é fazer evento dentro da redação da Globo News. E olhe lá.
Excelente comentário e faz total sentido na minha humilde opinião. Dito isso, em falando em Globo News e Muro das Lamentações, olha, mais um caso clássico da Daniela Lima dando uma aula e uma vergonha completa para a nação brasileira. Presta atenção. Né? Se beneficiam muito do fato de que absolutamente nada, o Lula virou um teflon ao contrário. Né? Assim, tudo cola nele. É um governo que simplesmente não consegue comunicar que se a conta ficar mais cara, ligue você, escreva você para o seu deputado e reclame. É impressionante. Um problema adicional, né, Dani? Bom dia, Não Dani. é culpa do Lula, segundo a Daniela, não é culpa do Lula, mas vamos lá que o homem dá a pancada nela ao vivo, ela interrompe, ela fica brava. Aqui ela fica brava, ela não gosta de ouvir verdade. Dani, Camila, Valdo, os assinantes, problema adicional de que, nesse caso, as bancadas do governo votaram para derrubar o Congresso. Então, Como uma coisa governo, desculpa, mas é que você chegou num ponto que eu acho inadiável de se discutir. Esse é um governo que não gosta de perder, mas perde todas, ou muitas, para ser mais justa, né? E aí, para não perder, faz acordo. Vai perder mais um pro E Nicolas. entra, a bancada entra nos projetos da em vários maldade. da oposição, que talvez até tenham feito acordo para derrubar os vetos, acabam votando a favor dos vetos e ainda saem, portanto, como os que bateram. E não tem argumento contra isso. Como é que você vai dizer? Se o próprio partido do governo vota em peso para derrubar os vetos e na oposição diversas figuras votam para manter aqueles vetos que iam deixar... Porque talvez a oposição queira o bem da população e o governo só queira o dinheiro. Já pensou nessa hipótese? Só uma sugestão. A luz mais barata, porque é sempre confuso, né? Derrubar o veto e é o veto que vai deixar a conta mais barata. Mas, enfim, muitos nomes importantes da oposição acabaram votando para manter esses vetos aí. Então, cria uma situação em que, de fato, e acho que a única saída para isso é o eleitor, né, Dani? Como é que você vai responsabilizar o Congresso? Exatamente, a única saída é o eleitor trocar esse presidente, esses deputados e todo mundo em 2026. Mas temos uma notícia muito boa, tá? Muito boa. Brasil já perdeu 94% da população de jumentos e o risco de extinção é grande. Ou seja, o que fica claro nessa publicação aqui é que em 26 os votos para o Lula vão ser escassos. 94% dos eleitores já se foram, pelo que parece, tá? Temos que prestar muita atenção porque esse dado é decisivo, tá? O que vocês acham? Os jumentos estão acabando no Brasil ou tá aumentando mais? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Porque é um dado que alega o brasileiro, né? Porque se os jumentos acabarem, eu acho que não se elege de novo o presidente, né? Continuando, enquanto isso, os jumentos na Argentina já acabaram, tá? Foi erradicado, olha só. O PIB sobe 5,8% em 12 meses, consumo privado 11%, investimentos 31%, exportação 7%, importações 42%. Parabéns, Milei. Milei salvou a Argentina e espero que esse seja mais um dos fatores para mostrar que a direita é que tem a possibilidade de salvar um país. Porque a esquerda, o que presta? Para salvar bandido e tornar o país extremamente violento, além de destruir a economia. Presta atenção nesse vídeo lamentável, tá? Lamentável. Isso aqui é a realidade do Brasil, a realidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a gente tem a percepção de ser muito violento, mas a Bahia é muito pior. E tem outros estados do Brasil que são muito piores. E quem são os governadores desses estados? Exatamente, fizeram L. Sangue na porta desse carro branco fazem parte do cenário de violência de ontem à noite. 8h40 da noite. A câmera mostra o movimento na esquina da Rua das Tulipas com Evaristo de Moraes, em Vila Valqueire. Esse mesmo carro branco está parado em frente a uma das casas. Um motoqueiro aparece e encosta. Era um bandido que rendeu a motorista e anunciou o assalto. A câmera se movimenta. A imagem não mostra mais a abordagem, mas dá para ouvir o barulho de um tiro. Sabe por que ele deu esse tiro? Esse motivo, por que ele deu esse tiro, vai te surpreender completamente. Presta atenção. Momentos depois, um pedido de socorro. O criminoso tinha acabado de atirar contra a motorista, identificada como Melissa Cristina Gouveia, de 45 anos. Testemunhas disseram que durante o assalto, o bandido exigiu que Melissa entregasse um celular do tipo iPhone, mas como ela não tinha esse modelo de aparelho, o bandido atirou. As marcas... Ele atirou porque a mulher não tinha um iPhone. Você entende a gravidade disso? E sabe o que aconteceu com esse bandido? A audiência de custódia vai ser liberado. E assim feliz. Assim feliz, a próxima vez vai ter que comprar um iPhone, né? Pra não levar um tiro. É muito triste, tá? Isso é muito triste, isso é muito lamentável. Isso é o ser brasileiro. Parabéns. É isso. A maior parte da população não escolheu isso?
E agora temos outro caso revoltante, que é o caso da Juliana. E a Juliana, o boato que gira na internet é que ela fez o L. E essa aqui é a minha opinião, tá? Eu vou soltar esse vídeo que acho que ficou bem claro, bem resumido. Presta atenção. Porque era brasileira. Se ela fosse alemã, se ela fosse americana... Cortou o início, mas o que eu falei foi... Ela morreu porque ela é brasileira. Se ela fosse israelita, se ela fosse francesa, esses países teriam uma diplomacia ativa. Se não conseguisse mandar os reforços do seu próprio país, entraria em contato com equipes privadas, com países vizinhos, para conseguir salvar a vida do seu cidadão. Mas enquanto isso, no Brasil, a gente não vai nem ajudar a repatriar o corpo. Não, a gente não vai pagar. Porque a gente não paga repatriação de corpo de turista, o que faz sentido. Mas, beleza. E repatriar corruptas de outro país? Ah, isso a gente manda avião, a gente manda o Peru. Ah, e fazer um ministro do STF ver um jogo no Rio de Janeiro com o avião da FAB? Ah, isso a gente faz também. E aí a gente tem 3 aviões da FAB que estão sendo utilizados com muita frequência por ministros e tudo com sigilo de 100 anos. Ah, isso a gente faz também. Pagar mais de 600 milhões em viagens para o presidente. Ah, isso a gente faz também. Pagar hotel 5 estrelas na França, a gente faz. Pagar show privado para Macron e Trump, a gente faz também. O que a gente não faz é ajudar o cidadão brasileiro. Tá cada vez mais difícil ser brasileiro. A Juliana... É muito triste, amigos. É muito triste isso aqui. Isso aqui pra mim é muito triste, é muito pesado, porque eu não acho que tá errado o governo se negar a trazer o corpo. Eu não acho que tá errado porque é uma política e tudo mais. Mas o triste é você ver com o que a gente está gastando dinheiro. A gente está gastando dinheiro com jato para recuperar corrupta, a gente está gastando dinheiro com jatinho para ministro do STF que não pode mais andar em jato comum, em avião comum. É tanto roubo, foi os idosos que foram roubados. Aí beleza, a moça que foi abandonada por quase 4 dias, no meio do nada, não mandaram comida, não mandaram nada, a gente não pode pegar e gastar. Mas pelo que parece, o jogador Pato falou que vai custear tudo para conseguir trazer o corpo dessa jovem para o Brasil. Então muito obrigado ao jogador, porque o governo brasileiro, infelizmente, não faz nada certo nunca. É uma vergonha. Eu espero que o Brasil aprenda em 26, porque se não aprender, a gente vai continuar sofrendo e vai ser cada vez pior ser brasileiro. Enquanto isso, a gente começa a ver as rachaduras do STF, tá? Vou mostrar agora um vídeo do Fux fazendo o seu voto para o marco civil da censura, ou melhor, da regulação da internet. Em seguida, vou mostrar o do Fachin, que vai ser o presidente do STF em setembro. Lembre dessa informação. Após o descumprimento da ordem judicial. Até vir uma ordem judicial, seja em tutela antecipada, liminar ou definitiva, eu estou imune. Então agora eu recebi uma ordem da Justiça. A plataforma diz, agora eu tiro aqui da minha plataforma, professor Paulo Gonet, eu tiro essa metralhadora de venda, porque ela está proibida, ela não está liberada para comercialização. E eu não tenho que pagar a indenização ao pai dessa vítima. Eu pergunto ao Fux, já viu alguma vez alguma arma de fogo sendo negociada em alguma plataforma, livremente, sem a plataforma pegar e punir, cair automaticamente? É um exemplo que não para de pé. O exemplo dele não para de pé. Quem tem que pagar tem que ir ao terceiro vendedor que colocou aquela arma ali para vender. Porque o terceiro só que pode ser responsabilizado, eu só sou responsabilizado se eu descumprir a ordem judicial. Eu estou cumprindo, eu tirei 19. É uma vergonha isso, é uma vergonha. O que eles querem fazer é responsabilizar as plataformas pelas coisas que outras pessoas postam lá. Logo, na minha humilde opinião, deveria responsabilizar o governo pelo tiro que essa moça tomou, já que as ruas do Brasil são responsabilidade do governo brasileiro. Se a plataforma Google, Amazon tem que ser responsabilizado pelo que as pessoas fazem lá, o governo brasileiro tem que ser responsabilizado pelo dano que o brasileiro sofre por violência nas ruas brasileiras. Tem que processar o presidente, os ministros do STF como coautor de tiro, coautor de assalto, coautor de liquidação de ser humano. Tem que ser. Por quê? Se você quer
usar uma lei, tem que usar uma lei para tudo, né? Tem que usar uma lei para tudo, não pode usar em partes. E agora vamos para um discurso um pouco melhor. Em seguida, vamos para o golpe de mestre do Nicolas. Preste atenção o que o Fachin falou aqui. Esse já é um voto, na minha humilde opinião, muito mais sóbrio. Lembrando que ele vai se tornar presidente do STF em setembro desse ano. Ou seja, tudo vai mudar em breve. Seguinte, quando ofereçam apenas serviços de acesso, busca e armazenamento de dados, sem interferir em seu conteúdo, os provedores de aplicação somente podem ser responsabilizados por conteúdos gerados por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem providências para, no âmbito e nos limites técnicos de seu funcionamento e dentro do prazo assinalado, tornarem indisponível o conteúdo apontado como infringente. É o voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Fachin. Portanto, em essência, Vossa Excelência mantém o marco civil da internet tal como está. Sim, esse é o voto, exato. Muito obrigado, ministro. Seguinte. Uma grande vergonha o voto dos outros. Só o Fachin e o Mendonça votaram a favor do atual marco. Ou seja, se o nosso Congresso não fizer nada porque são um bando de banana, a gente vai ter censura no Brasil. Temos que esperar algum apoio internacional para corrigir esse grande erro. Dito isso, agora vamos para o golpe de mestre. Eu vou te explicar o que está acontecendo e por que o Nicolas vai ser uma grande arma contra o governo a partir de agora. CPI do INSS sem relatoria, PL deve escalar deputados e influencers para desgastar governo com vídeos nas redes sociais. Fora da relatoria da CPI do INSS, que deverá ficar a cargo de algum deputado do Centrão, nessa análise dessa matéria da Globo, ele considera que o Centrão vai apoiar e vai ajudar o governo. Pode ser que não aconteça. Lembre que o Bolsonaro fez um rolê pelo Brasil e fechou vários acordos com o Centrão. Então, talvez o Centrão já pule do barco nessa própria CPI para simplesmente sepultar o governo de uma vez. Mas, se eles não fizerem, o time da oposição vai fazer. PL quer escalar para o colegiado parlamentares com números elevados de seguidores em redes sociais, em uma tentativa de desgastar o governo com corte de vídeos. Dirigentes e congressistas da legenda avaliam que nas mãos de deputados do centro, dificilmente um relatório final colegiado vai pedir indiciamento que possam ampliar as turbulências para o Palácio do Planalto após as fraudes. Desta forma, o partido vê que a única maneira de desgastar o governo Lula com a CPI é através do controle da narrativa. Controle da narrativa, eu já acho o termo utilizado de forma errada, porque a narrativa parece que é um negócio meio fake, mas nem é isso. O que está acontecendo aqui é que idosos foram roubados e a CPI é para investigar quem roubou. Essa é a essência. Não deveria precisar controlar, não precisa fazer nada, só mostrar a verdade para a população. Isso já desgastaria o Lula. Isso poderia ser feito através de cortes feitos para redes sociais, o que deve pautar a escolha dos membros. E aí, quem são as armas da oposição? Líder do partido da Câmara, Sócrates Cavalcante, deve contemplar os parlamentares que têm maior alcance nas redes sociais, como o deputado Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Marco Feliciano e André Fernandes. Em sua página no Instagram, por exemplo, o Nicolas concentra 18 milhões de seguidores e por isso é visto como o parlamentar mais midiático da bancada do PL. Bia Kicis tem mais de 2 milhões, influência sobre o eleitorado feminino e conservador. Feliciano supera 3 milhões com influência sobre o eleitorado religioso, enquanto André Fernandes é visto como um parlamentar capaz de furar a bolha do Nordeste, com compartilhamentos entre os seus seguidores, 2,5 milhões de seguidores. Ou seja, o governo caiu na armadilha porque ele segurou o processo para aprovação. A aprovação vai entrar só em agosto. O prazo máximo da CPI rolar, e provavelmente vai ser até o máximo, é 6 meses. 6 meses rolando corte do Nicolas e de todos esses deputados que têm mega influência. Vão cair esses cortes, e esses cortes vão ressuscitar em 26, ou seja, vai ser uma pancada surreal para o governo. E temos que lembrar o seguinte, essa aprovação de regulação da internet, eu acho que não vai passar de forma simplificada. Vai ter algum tipo de debate, tanto no Congresso, quanto essa pauta deve acender e inflamar a internet de forma relevante.
Principalmente se o Nicolas fizer um vídeo que provavelmente vamos ter mais vídeos sobre a INSS e a regulação da internet no momento que no momento que ele trouxer essa pauta para o Congresso, que provavelmente ele vai trazer, e algum outro deputado vai trazer essa pauta para o Congresso, para tentar derrubar e segurar a censura pelo STF, e aí ele deve fazer um vídeo e deve impactar extremamente o Brasil, o governo, porque, pô, vamos ser sinceros, é uma vergonha a gente estar indo para o caminho da ditadura, no caminho da censura. Temos que lembrar também que pode vir uma ajuda do Trump e dos Estados Unidos. Um abraço e até o próximo vídeo. Lembra de se inscrever, ativar o sininho e curtir o vídeo. Valeu!